troço aqui um pouco mais pra frente. Acho que aquela Para não mexer na câmera, por favor. Aí tá bom. Muito, né? Muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa palestra sobre processo de transição planetária. Hoje nós vamos estar aqui com o professor Jorge. Bom dia a todos. Que está nos dar continuidade ao assunto que nós tratamos na semana anterior, que é sobre o livro Cartas de uma Morta, a psicografia da mãe Chico Xavier, onde ela vai narrar as experiências pós-morte que ela teve. Para que nós possamos iniciar aqui a nossa palestra nessa manhã, você pode estar colocando a sua água para que nas vibrações possa acontecer a fluidificação tão necessária tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito, na verdade. Então eu vou estar convidando para a nossa prece inicial, onde nós vamos pedindo a proteção, o amparo do plano espiritual, dos bons espíritos. Então nesses instantes nós vamos nos desligando de todas as nossas preocupações e ocupações com o mundo material. Este é um momento especial e importante nas nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de nos unir com irmãos, na mesma sintonia, nos unir na prece, na oração, na elevação dos nossos padrões vibratórios, para que nós possamos encontrar aquela paz que Jesus nos disse que o mundo era impossível de nos dar. Essa paz do Espírito que nós buscamos, essa tranquilidade dentro de nós. Então nós vamos acalmando os nossos pensamentos, os
nossos corações. Vamos pedindo a proteção do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, Dr. Bezerra de Menezes, todos esses médicos da espiritualidade, toda essa corrente médica da fraternidade, do amor apóstolos para nos acolher, nos curar, nos amparar nesta manhã. Vamos pedindo a limpeza necessária, a limpeza energética de todos os ambientes da nossa casa, onde tudo vai sendo transformado em muita luz, em muito amor, em caridade, em cura. Aqui, neste ambiente, que nós também possamos ser protegidos e amparados, para que nós possamos chegar até cada um de vocês que estão conectados conosco nesta manhã, de uma forma amorosa, de uma forma curadora, para que nós possamos encontrar este equilíbrio tão necessário nesses momentos aos quais vivemos aqui no planeta Terra. Assim, Pai querido, agradecidos estamos pela Tua proteção, pelo Teu amparo, e nós vamos iniciar a palestra dessa manhã, graças a Deus. Olá a todos vocês que estão conectados conosco nesta manhã. Nós estamos conversando sobre o livro Cartas de uma Morta, psicografado através do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Maria João de Deus, a mãe de Chico, que após o seu desencarne, como nós já conversamos na palestra anterior, após 30 dias do seu desencarne, ela despertou na erraticidade, no mundo espiritual, e começou a aí se reequilibrar, e ela tinha algumas intenções de conhecer alguns locais na espiritualidade, e ela tinha uma curiosidade muito grande sobre o planeta Saturno. Nós estamos conversando, né, sobre isso, vamos continuar falando sobre o planeta Saturno, porque como nós estamos falando de transição planetária e todos nós tememos muitas coisas aqui no nosso planeta, a invasão de extraterrestre, um monte de coisa, né? É o fim do mundo, né? Hoje é dia de eclipse, de anel de fogo, então todo esse tipo de coisa que está acontecendo, mas nós vamos aí narrar tudo que ela nos colocou em relação a outros planetas, porque seria muita prepotência da nossa parte achar que isso aqui está parado ou está funcionando? Tá? Ué, por que parou aqui? Travou. Deixa eu voltar aqui. Deu uma parada. Agora. Então, é muito importante que nós possamos ter um pouco de conhecimento sobre outras órbitas, outros planetas de atmosfera. A descrição se torna extremamente difícil, porque em termos de conhecimento nós entendemos o que tem aqui no nosso planeta, mas a descrição de beleza que nós podemos imaginar nas narrativas que nós temos aqui são bem interessantes. É muito importante que nós possamos acompanhar, porque de uma certa forma o planeta Terra não é a nossa única opção, não é verdade? Nós temos aí opções maravilhosas, e o nosso planeta é um planeta que está saindo de provas e expiação, que é um mundo de sofrimento, um mundo de dor, um mundo de resgate. Nós estamos caminhando para a luz, é inevitável esse caminho para a luz. E quanto mais nós demorarmos para caminhar para essa luz, mais sofrimento nós vamos ter. Então é por isso esta urgência em obter conhecimento. A compreensão nos liberta, né?
Hoje em dia é muito utilizado o termo quebra de paradigma. Né? Então, vamos quebrar todos os paradigmas aí que nós temos para que nós possamos visualizar um amanhã harmonioso, uma manhã feliz para todos nós. Então, muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Bom dia a todos, obrigado. E a pergunta que nós paramos na palestra foi essa curiosidade que Maria tinha em relação ao planeta Saturno, e o mentor concedeu a ela essa oportunidade de uma excursão para Saturno, onde pediu que ela fixasse a mente dela, né, para que ela pudesse estar envolvida nessa atmosfera que era bem diferente do planeta Terra. Então, eu gostaria que você descrevesse essa experiência que ela teve nesse planeta. Você já comentou alguma coisa? Dá só uma passadinha para a gente poder continuar. A Maria descreve uma experiência totalmente diferente. Imagina, para quem está vendo algo totalmente inusitado, né, que viveu na Terra, quanto foi espantoso para ela encontrar um mundo maravilhoso, né? Ela fala que a superfície que ela encontrou, primeiramente, ela sentiu que estava pisando em neve, porque tudo era branco, né? E a temperatura era singular. Ela avistou ao longe um elemento levemente azulado, e o mentor esclareceu para ela que era o Sol. Imagine um Sol azul, né? Que cena diferente que ela estava presenciando. E a luz se espalhava por todas as cores, por todos os locais, né? E a temperatura era muito amena. E o cenário, então, ficava num tom rosa e num azul assim indefinível. Haviam habitações extremamente equilibradas, harmoniosas, e elas eram revestidas com uma substância que ela não conhecia. E que essa substância ia refletindo os tons, na medida que a luz ia variando, ela ia refletindo esses tons. Então variavam as cores das habitações ao longo do dia, né, e de acordo com o movimento do planeta. A paisagem era totalmente diferente, como ela já disse, né, o Sol era esbranquiçado e a vegetação era azulada. Eles não têm a clorofila como nós. A clorofila lá foi substituída por um outro elemento, né? A clorofila é interessante para nós porque ela sintetiza, através dos raios solares, o azul e os tons entre o amarelo e o vermelho, que acaba dando o verde, né? E lá, como não tem a clorofila, a vegetação é toda no tom azulado e roseado, né? As flores eram extraordinárias, diversas colorações, e mudavam de cor conforme refletiam a luz do Sol. Esse é um outro critério. E o perfume era exuberante, né? O céu tinha nuvens de formas variadas, de cores, né? E os pássaros que voavam, os seres que voavam, eram extremamente diferentes daqueles que a gente vê aqui. Eu acho que o Avatar, aquele filme, acho que a gente poder ter uma ideia, né? E o dia se compõe de 10 horas, Saturno tem 82 luas, e as estações chegam a durar 7 anos. Isso eu achei muito interessante, né? Porque o impacto do nosso organismo, nas mudanças de estações, né? Por exemplo, nós estamos no verão, aí nós começamos a entrar no outono, a cada 3 meses aqui no planeta Terra. Então, todo mundo gripado, com problema respiratório, né? 7 anos as estações, eu acho que é muito menos impactante essa mudança, né? Bem interessante, eu achei. 7 anos. Uma para cada chácara. Olha as ideias, né, que vem. A gente começa a viajar, né, pensando, por que 7 anos? Né? Para que 7 anos? Esse benefício se dá em função dessa obliquidade, né, do planeta. A obliquidade é mais ou menos isso aqui, só para a gente ter uma ideia. Saturno, a gente sempre tem uma visão inclinada dele, verdade. Né? O que ocorre, né? Ele trabalha mais inclinado em relação ao eixo dele, e esse daqui são os que nós conhecemos como anéis, que na verdade são as rochas de gelo, né, que entornam o planeta. Uma curiosidade é que o planeta chegou antes
e essas rochas foram atraídas aparentemente depois. O planeta pôde atrair elas, e elas ficam na linha do Equador, né? O que ocorre? Como o dia é muito curto, o planeta tem uma rotação muito rápida. Esse é um ponto. E a distância do Sol faz com que essa translação em volta do Sol permita que as estações sejam muito longas, né? Uma coisa da distância, por conta da distância. E outra coisa interessante é que, como essa rotação é muito rápida e os anéis em volta do planeta, o Sol reflete a ponto deles não terem uma noite completa. Então a luz ameniza durante o período da noite, né? Porque ela reflete nos diversos elementos em volta do planeta. É interessante que você está dizendo, porque existem algumas narrações de locais no plano espiritual, que são locais mais elevados, onde não anoitece, apenas fica aquele pôr do sol, né? Fica como se fosse um crepúsculo. Como fosse um crepúsculo, e depois logo, até por conta que acho que não há mais necessidade da escuridão ali, que para nós a escuridão, a noite, ela tem uma função, né? Para nos reequilibrar organicamente, recuperar as nossas energias, para dar um descanso no corpo, mas também serve para outras coisas. Porque a falta da luz a gente já sabe aí o padrão de pensamento, muita coisa acontece durante a noite. Então já não existe noite. Muito, muito interessante. E assim, a gente tem também algumas informações através de psicografia, né? Sobre a literatura, alguma literatura sobre Saturno. E me parece que ele é bem mais avançado do que a Terra, né? E também parece que ela descreveu a sociedade de uma forma bem interessante também. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso também? Né? E interessante também que ela falou sobre essa questão da mediunidade generalizada. Como é que é isso? Acho que esse é o ponto central para a gente ter uma ideia do que foi a evolução de Saturno em relação à Terra. Até para a gente fazer uma comparação com a mediunidade, de que maneira ela acontece ainda no planeta Terra. Né? Em Saturno, a partir de uma certa idade, todos os saturninos, né, eles já ouvem seus irmãos espirituais de outras esferas dentro do próprio planeta, né? Então existe uma comunicação mediúnica entre todas as esferas. Isso é uma coisa que a gente tem nos trabalhos mediúnicos, né? Mas isso lá é de forma generalizada. O Valdo Vieira, que morou com o Chico, né, muito tempo, disse que o Chico relatava para ele que ele imagina que entre 2050 e 2057 a Terra vai começar a experimentar essa mediunidade generalizada. Nós vamos começar a se comunicar. Porque você veja, você está dizendo que a partir de uma certa idade, isso é uma coisa, assim como nós temos aqui no nosso planeta, por exemplo, a criança com 5, antigamente a gente ia na escola com 7 anos, depois começou com 6, fazer prézinho. Hoje em dia as crianças estão com 3 anos, 2 anos, depende, numa escola regular. E aí, mas elas são alfabetizadas a partir de 6 anos, né? De 5 para 6 anos elas começam a ser alfabetizadas. Eu acredito que deve ser alguma coisa parecida com isso, como se fizesse parte de uma alfabetização, porque faz parte da cultura deles, porque eles têm essa manipulação fluídica de uma forma tranquila. Por exemplo, nós que trabalhamos aqui na Casa Espírita, né? Então a pessoa chega em desequilíbrio energético, em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio psíquico. Então a gente vai aí através da manipulação desses fluidos, através dos trabalhos de cura, de paz, de cromoterapia, todo esse magnetismo que ela vai recebendo, ela começa a entrar em harmonia. E aí você comunica a pessoa, você fala, olha, você é uma pessoa sensível, você tem mediunidade, então a pessoa faz assim,
Eu tenho mediunidade? A pessoa já tem assim, né? Está no meio da vida, já. Eu tenho mediunidade. Aí ela vai conversar com a minha filha. Não, eu fui no centro falar que eu tenho mediunidade. Todos nós temos mediunidade. Só que assim, as pessoas têm medo de lidar com essa mediunidade. A pessoa tem medo de confiar na intuição dela. A pessoa tem medo de ouvir o que ela ouve. A pessoa tem medo de sentir o que ela sente. E aqui, como ele está nos colocando, a partir de uma certa idade, a pessoa já assume, né, essa comunicação com outros seres, de outras ordens. Qual é o problema? E compartilha com aqueles... E aí, o Chico já nos avisou, né? Falou, olha, lá para 2050, tal, vocês podem perceber que nós estamos em 2020, e neste momento de pandemia, de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, as pessoas estão se voltando mais para a espiritualidade. Eu duvido alguém que não tenha feito um Pai Nosso quando foi dormir ou quando foi acordar. Porque as pessoas perderam totalmente o controle do que é que vai acontecer amanhã. Você tem que viver a cada dia e viver esse dia intensamente e se equilibrar, né? Tem pessoas que dizem, eu tenho comido muito, eu tenho dormido muito. Eu acho assim legal, só que assim, a quarentena não é só para isso. A quarentena é um momento que você tem que parar para você refletir. O que você fez com a sua vida até agora? O que você pode melhorar para você em primeiro lugar? De que maneira você pode se reequilibrar? Só com as coisas materiais dá para você se reequilibrar? Acredito que não, né? Porque o rico, o pobre, o mais ou menos, classe B, classe A, D, E, está todo mundo em confinamento. Atingiu a todos. Então, muito importante para nós pararmos e perceber o que é que nós queremos. Qual a mensagem que você quer deixar quando você partir daqui? Né? Então, vamos falar dessa mediunidade generalizada, que é um tabu ainda aqui no nosso planeta, né? E o que é pior é que quanto mais a gente reprime essa mediunidade aqui, isso vai exteriorizando através do corpo físico, né? A pessoa começa a ter dores, dor na nuca, tem muita dor de cabeça. Então precisa haver um treinamento, haver um preparo para poder abrir esses canais, né? Até para ela entender muitas vezes que nós estamos ligados a tudo. Então, nós somos receptivos a todas as energias de todos os ambientes aos quais nós estamos vivenciando. Se é aqui na casa espírita, se é em casa, se é em qualquer outro lugar, você tem a percepção disso. Então, às vezes, aquelas pessoas que têm dificuldade em ter essa percepção, não é porque ela não tem essa percepção, é porque ela não se acostumou a fazer este exercício de ver como eu me sinto aqui. Isso que eu estou sentindo é meu ou não é meu? Não, isso é do ambiente. Não, isso é meu. Você tem que saber fazer essa escolha, porque você tem um livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer sentir. Né? E a Terra é o centro, né, de várias esferas que se ampliam indefinidamente, se cruzando com as esferas de outras ordens, né? E elas vão tanto para um lado quanto para o outro. Então a gente imaginar que nós estamos em 7 bilhões de habitantes é um pouquinho errado. Precisamos imaginar 28 bilhões de espíritos, né? Que habitam os diversos mundos, tanto mais elevados como um pouquinho mais... E nós somos sensíveis a todas essas vibrações. Exatamente. Né? Agora, cada um é que vai, né? Escolhe com que exatamente. Né? Agora, tem alguma coisa sobre a matemática, esses estudos aí que eles fazem, eles são extremamente precisos no cálculo da matemática. Eu não posso morar lá. Eu sou muito ruim de matemática. Mas isso é evolução, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Eles têm conhecimento da posição de todos os planetas à volta deles, né? Conhecem a história, os fenômenos dos outros planetas, dos seus vizinhos, né? No nosso caso, também somos conhecidos por eles. E tudo isso é muito familiar e eles sabem medir a paralaxe dos planetas. Isso é um dado interessante. Você imaginar que qualquer pessoa aqui que é capaz de fazer uma conta, de subtrair ou de multiplicar, dividir, para eles é tranquilo uma conta que é extremamente complexa, né? A paralaxe, só para a gente ter uma ideia,
ela é assim, você precisa medir a distância da Terra, você quer saber a distância até uma estrela, né? Você usa o Sol como referência, e aí você traça um triângulo, você tem essa base entre a Terra e o Sol, né? E você tem um ângulo reto, uma perpendicular até essa estrela. Então você mede este ângulo, né, que você obtém aqui, é uma parte da paralaxe. Depois de 6 meses que houve um movimento, essa estrela se deslocou. E todo o universo se deslocou porque está em movimento. Você faz uma nova medida e a partir de duas medidas você consegue encontrar a distância desse planeta. Você fica atento que eu acho que no final da live a gente vai distribuir um certificado de reciclagem do ensino básico. Já estamos na conta, né? Mas o que é interessante da gente observar é que todo o conhecimento deles é voltado para o universo. Eles têm uma curiosidade, um conhecimento em relação a tudo que está além do planeta deles. Eles imaginam isso tudo como uma inter-relação. Isso é fantástico. E é muito interessante também que a ciência e a fé deles estão unidas, né, de uma forma não... aqui, inicialmente, nós sabemos que a ciência e a fé, a religião eram unidas. Mas depois, né, com essa prepotência do ser humano, com essa sede de poder, de querer dominar, então a ciência, ela praticamente foi obrigada a se separar da religião para poder ter todo esse desenvolvimento que nós temos hoje, porque é muito importante esse conhecimento científico. Nós não podemos ficar atrelados a estigmas de não pode isso, não pode aquilo, sabe um pouquinho mais, vai para a fogueira, né? Não dá. Então, a ciência e a religião, elas realmente tiveram que separar. Lá elas são unidas e essa questão da justiça e da verdade também. Esse acho que é o maior anseio do brasileiro hoje, essa questão não é um da mito, justiça, né? E da verdade ser uma coisa, deixar de ser um mito e se tornar uma realidade para nós, né? A medicina é muito avançada e eles não conhecem doenças incuráveis. Não tem esse tipo de... Não vencer essa barreira da doença incurável, né? Tudo isso é sob controle para ele. Ela se surpreendeu com imensas nuvens que ela via e o mentor esclareceu que eram aparelhos que flutuavam, né? E recebem alunos. Para ali, então, eles estabelecerem conhecimento, como se fossem grandes universidades, né? Agora, o que é muito interessante que ela cita é que eles estudam ciências exatas, está unida a qualquer outra forma de arte. Então, hoje nós temos um pessoal que faz miçanga, né, que eles chamam, que é o pessoal de humanas, e tem o pessoal de exatas. Não, eles trabalham isso de maneira comum. A gente está vendo isso hoje já nos trabalhos audiovisuais que a gente vê dos artistas trabalharem hoje. O cara precisa ter um conhecimento de probabilidade, matemática muito profundo. Os médicos hoje estão precisando de muita matemática para poder tocar o trabalho deles. Então isso lá já é uma coisa comum. Eles têm essa faz parte da cultura e do grau de desenvolvimento. Todos esses postulados, o que aconteceu? Acabou melhorando a condição. O trabalho é menos intenso, porque flui de maneira melhor. Flui de maneira melhor e assim, justiça e verdade, ciência e fé, está ali unido. Então, você já não fica naqueles conflitos interiores, né? Esses conflitos interiores vão... Mas aí a gente pode olhar que, de uma certa forma, eles ainda não são perfeitos, né? Eles ainda são falíveis, mas incontestavelmente são superiores a nós, né? Como que eles desfrutam e eles partilham dessa evolução, desse conhecimento que eles têm? Então, ela descreve uma cena que é assim, impressionante, né? Ela descreve um pôr de sol que tem um efeito colorido fantástico, só para a gente ter uma ideia, né? Muito interessante. E ela observa um ponto em que tem uma grande área fluídica assim, que flutua, e o mentor esclarece que aquilo são os mares de Saturno.
Você imagina a paisagem que ela está vislumbrando. Ela vê num monte... Tons rosados, rosados, né? O mar tem tom rosa. Deve ser uma coisa fora do normal. E ela descreve... Com certeza você fala do Não, mas deve ser um impacto muito grande, né? E ela diz... Olha, é inimaginável, né? Mas é muito importante nós entrarmos em contato com essas informações, porque nós podemos aí sonhar e nós podemos encher o nosso coração de esperança, não é verdade? Isso me dá uma calma no meu coração, falo, meu Deus, como a gente é cuidado, muito obrigada, meu Deus. Ela fala que vê fontes e lagos como se estivessem incrustados numa geleira, aquele contraste do rosa com o branco. E numa montanha, ela vislumbrou ao longe um grande palácio, e uma multidão no final do dia se reunia para rezar. Meu Deus. E eu fico imaginando, tentando comparar, quando os muçulmanos, né, num determinado horário do dia, se dobram em direção à Meca, aquele momento de oração, de meditação, deve ser uma coisa, eu acho que deste nível, né? Uma coisa fantástica. Imagina a energia, né, que todos vão para aquele mesmo local, naquele momento de oração. Imagina como é que fica o padrão vibratório daquele local, do planeta, né? O planeta se reverenciando em função de si. E assim, sem divisões, né? Sem divisões. Sem divisões, que é o mais importante, né? Agora, o que mais surpreendeu, que ela falou, ela disse que eles têm institutos que promovem a transição. O que é isso? Eles não conhecem a morte lá. Na verdade, a morte é vista como uma transição. Então, quando o indivíduo vai chegando próximo do momento do seu desencarne, entre aspas, né, da sua transição, ele é preparado para poder evoluir para um outro plano, um outro mundo espiritual dentro desse contexto do que é a Saturno, né? É bem interessante, né? Porque, e aí, em relação ao desencarne aí, né? Como é que nós podemos imaginar, como é que funciona? Tem plano espiritual, como aqui, para as pessoas que passam por essa transição? Existe um local específico para isso? Como que é isso? Eles têm, como a Terra tem as suas esferas, né? E o mentor explica, né, para ela que nós construímos, encarnados ou desencarnados, né, a gente cria, né, à nossa volta um mundo que é dirigido pelos nossos pensamentos. Isso. Isso que é muito importante. Então, nações, cidades ou leis são exteriorizações dos nossos pensamentos. Então, tudo que nós construímos à nossa volta está baseado no modo como nós pensamos. Então, o modo como nós vamos exteriorizando o nosso pensamento é que nós vamos... Da mesma forma, os outros planos em torno do planeta Terra, é o que acontece também em Saturno, né? Existem outros planos e mais evoluídos, né? Só que a vida nos planos mais densos, aqueles que decaem no nível em Saturno, né? Por uma série de erros que não são infalíveis, né? Se assemelham à nossa vida na Terra. Olha que loucura. Mas é muito interessante essa questão do pensamento. Eu acho que essa questão do pensamento, porque tudo aquilo que nós podemos imaginar aqui no nosso planeta, tudo que o homem criou, né? Vamos colocar, tudo que o homem criou aqui no nosso planeta, primeiro surgiu como pensamento. Sem dúvida. Então, por aí a gente pode ter uma ideia da capacidade dos nossos pensamentos, né? Então, o que eles dizem, nações, cidades, leis, são exteriorização dos nossos pensamentos, né? Então, é uma observação que nós fazemos do quanto nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Então, quando nós conversamos muitas vezes com pessoas e a gente diz, olha, é necessário que você leve o seu pensamento, nós estamos vivendo numa matéria mais densa, né? O nosso espírito é mais
mais fluido, todo esse tipo de coisa, mas nós estamos imersos numa matéria extremamente densa. A nossa alimentação é uma alimentação extremamente pesada ainda, né? E muitas vezes os ambientes aos quais nós convivemos também são ambientes conflitantes, ambientes corporativos, ambientes muitas vezes até familiares, né? E aí as pessoas dizem, olha, eu não consigo. Agora, me diz uma coisa. Se você tem um espírito, se você tem um corpo mental e um corpo emocional, recebeu um corpo físico, um livre-arbítrio, onde você tem o poder de escolha. Se você não tem controle, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem tem? Quem tem? Verdade. Então vai procurar ajuda. Procura ajuda. Se você acha que sozinho você não consegue, vai procurar ajuda, porque você é responsável pelo seu pensamento. Você cria. Assim como nós podemos criar nações, cidades, leis, coisas fantásticas, nós podemos nos destruir, como existe aí essa zona mais inferior em Saturno que ele colocou, porque eles não são perfeitos, eles também são falíveis, e com certeza tem aqueles saturninos que se traem pelo próprio pensamento e acabam descendo aí para um padrão negativo, um padrão mais inferior de pensamento, que são essas zonas mais densas que eles têm em Saturno. E aqui no planeta Terra não é diferente, minha gente. Não é diferente. Nós temos uma crosta terrestre extremamente pesada, com muitos espíritos que estão na erraticidade sem saber que desencarnaram, sem ter nenhum conhecimento espiritual, viveram, comeram, beberam, mataram, infringiram todas as leis divinas. Só que assim, nós estamos imersos em várias leis divinas, ação e reação. Você vai colher aquilo que você plantou. Você não se preocupou com o seu espírito, não se preocupou com os seus pensamentos, com as suas emoções. É dominado por emoções que não tem controle, é dominado por pensamentos que também não tem controle. Você vai atraindo essas energias e aí você entra num padrão vibratório ao qual você acha que você não tem controle sobre isso. Tem controle sim, você tem que buscar esta ajuda. E vou te dizer que comece pela ajuda espiritual. Não deixa a ajuda espiritual em última instância na sua vida. É a primeira, minha gente. Nós precisamos nutrir o nosso espírito. O nosso espírito, ele é nutrido de bons pensamentos, de boas palavras, de boas leituras, de boa música, de magnetismo, de receber essas energias. Não é isso, Jorge? E entender essa relação que nós temos com o mundo espiritual, seja nos planos mais elevados como nos planos mais densos. Se você pensa em amargura, em dor, se você sente medo, você está se ligando aos irmãos de uma faixa mais densa, que estão presos da mesma maneira. Exatamente. Então, se alguém sofre, se desencarnou com ódio ou com raiva, essa frequência dele você vai buscar na medida que você está com ódio ou com raiva. Então, para você mudar a tua vida, para tornar ela melhor, você precisa pensar melhor. Precisa pensar melhor e precisa se amar melhor também. Verdade. Porque aqui eu tô vendo aqui que é muito interessante. Se você deseja flores, não espere que lhe dê. Plante seu próprio jardim. Verdade. Né? Então, é bem assim. Sabe, as pessoas ficam, muitas vezes, naquela posição de vítima. Ai, coitadinha de mim. Ô dó, ó céus, ó vida. Sai dessa vida. Você quer flor? Vai plantar um jardim. Vai cultivar suas flores. Por que você não pode se amar? Por que você não pode se dar flores? Por que você não pode ter o seu próprio jardim? O que te falta para isso? Nada. Falta boa vontade e se amar. Se amar e não ficar esperando que alguém vai descobrir que você é lindo e maravilhoso. Você é lindo e maravilhoso para você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E muitas vezes a gente comete um engano na vida, comete um erro, e depois vai pedir perdão a Deus. Deus não está preocupado com o seu perdão personalizado. O amor de Deus é incondicional, ele está ali para você desfrutar dele. Então Deus não vem a você
personalizar, coitadinho, você errou, eu te perdoo. Não existe então, isso. você fica sempre naquela condição, né? De que alguém vai ter que fazer alguma coisa por mim, porque senão eu não vou me salvar. Gente, não funciona dessa maneira. Não funciona. E na quarta-feira, no Evangelho de quarta-feira, foi bem interessante que, assim, quando nós, de uma certa maneira, queremos alguma coisa, então nós sempre nos colocamos, né? Se você faz um trabalho espiritual, então eu tenho mérito. Então, aí já tem um devedor. Deus está te devendo porque você fez um trabalho espiritual. Quer dizer, sabe? Isso é muito dual, isso é da mente do ser humano. Gente, sai fora disso. Nós estamos saindo aqui, tá? Nós estamos tentando conversar e sairmos do beabá, minha gente. Vamos sair do beabá, vamos ampliar a nossa consciência, vamos abrir a nossa consciência, vamos quebrar paradigmas, que é tão usada essa palavra hoje, mas o que é quebrar paradigma? Quebrar paradigma é justamente você imaginar, já imaginou um oceano rosa, com um contraste com geleiras brancas, no final da tarde, todos na mesma sintonia para uma prece de encerramento do dia, para elevar todo o padrão planetário da onde eu estou. Quer dizer, são coisas inimagináveis. Até hoje eu não tinha imaginado isso. Mas estou ouvindo e estou maravilhada com isso, né? Então, a gente já fica assim, com esperança no nosso coração, sabendo que o Pai é infinita bondade. Agora, precisa ver a sua bondade até onde vai. A tua bondade vai até a página 2. Você muitas vezes é bondoso com o outro, não é bondoso com você. Ou então é bondoso com você e não sabe externar isso para o mundo. O Divaldo tem uma explicação, o Divaldo Franco tem uma explicação que é muito interessante sobre o momento do perdão quando a gente comete um erro, né? Ele explica assim, é como se você pegasse um empréstimo no banco. Você vai no banco e você toma um dinheiro. Depois de um mês, você não consegue pagar. Você volta para o gerente do banco e fala, olha, eu me arrependi, você me perdoa que eu peguei o dinheiro e não consigo pagar. Não resolveu a vida, não é? A sua dívida está no banco, então você tem que encontrar uma forma de pagar por aquilo. Ele fala assim uma coisa interessante, imagine um rapaz que pegou uma moça, desvirtuou o caminho e conduziu ela para a prostituição. Ele cometeu um engano. Ótimo, ele caiu na consciência dele que ele cometeu um engano. Bom, ele vai pedir perdão para ela, o perdão não resolve porque ela continua na prostituição. Não é? Ele tem que fazer o possível para corrigir o erro dele e tirar ela daquela situação. Bom, ela pode, talvez em função da pobreza de alguma coisa, não querer sair da vida dela. Essa é uma questão que é um problema dela. Mas ele continua com a dívida. Então, se ele não pode fazer nada por ela, ele precisa fazer por outras na mesma condição. Talvez trabalhar em prol de tirar essas pessoas dessa vida e dar a elas uma vida mais digna. Essa conta de débito e crédito nós precisamos ter na nossa cabeça e não querer empurrar isso para Deus. Paga para mim. Não é uma questão nem de pagar essa dívida, é uma questão de você repor a existência, né? Porque é uma falta, é uma falha. E ao mesmo tempo em que você se corrige, que você vai corrigir, às vezes você não consegue corrigir com aquela pessoa, mas você pode fazer por outros. Sem dúvida. Né? Porque o que significa? Significa que você se resgatou. Né? Lembra daquele livro A Cabana? Foi um livro muito lindo aí. É muito interessante quando essa questão do perdão. Essa questão do perdão. Então, quando a verdade, né, conversa com a pessoa, diz assim: mas você precisa perdoar aquele assassino da sua filha. Ele diz assim: nunca eu vou perdoar. Nunca vou perdoar esse assassino. Né? Porque tirou minha filha, todo aquele... Aí a verdade diz para ele, fala assim: olha, mas como é que Deus vai resgatar ele? Porque ele também é filho de Deus, ele também precisa ser resgatado. Só que você precisa soltar ele para que Deus possa resgatar. Verdade, né? Então, se ligando a essas crianças. Aí essa verdade ainda diz para ele: olha,
você tem mais 2 filhos, escolhe um dos 2 que eu vou levar. Ele se ajoelha, ele diz, pelo amor de Deus, chora, pode me levar agora, mas deixa meus filhos. Você está pedindo pelos seus filhos, e Deus está pedindo pelo filho dele também. Você não solta ele. Por que você não solta ele também? Por que você não perdoa ele? Porque Deus quer resgatar ele. Né? Então, prestem bem atenção, é o que ele está dizendo. Essa conta de débito e crédito não é assim, essa matemática simples que nós fazemos, né? Então, porque senão a gente volta naquela lei mosaica, olho por olho, dente por dente. E Jesus já revogou, Jesus já disse, eu porém vos digo, amai-vos uns aos outros. Então, se você não consegue resgatar naquele que você teve a falha, mas você você teve a compreensão, você precisa se resgatar, você vai fazer a outrem. Você pode estar fazendo a outrem. Por quê? Você está se resgatando. Né? E aquele vai ser resgatado no momento, né, em que ele for propício para ele. Porque se ele se deixou envolver e se deixou levar, ele também tem responsabilidade. Todos temos, né? Exatamente. Cada um tem a sua parte de responsabilidade. Então, essa questão, né, dessa zona mais inferior aí de Saturno, essas zonas mais densas da espiritualidade, elas se formam pelos reflexos dos pensamentos dos saturninos, lá também, assim como nós, aqui também, né? Que a gente cultiva enquanto encarnado. Egoísmo, avareza, luxúria, né? E isso também ocorre lá, que nós acabamos de ver aqui. Você quer colocar mais alguma... É importante a gente ver que, tanto lá quanto aqui, né? Na medida que você vai indo para as zonas mais densas e não é capaz de se levantar, de mudar o seu modo de pensar, você vai regredindo, porque o teu pensamento vai se fechando. O que acontece? É capaz de você regredir de uma orbe a outra, né? Como se um saturnino voltasse a reencarnar na Terra num planeta bem inferior em relação ao Saturno. O que nós estamos buscando é o contrário, né? A nossa elevação. Ok. Então, eu gostaria apenas de complementar para você. Ela retorna ali, né? A Maria retorna de volta à sua ordem de origem, e ela manifesta também um desejo de rever a Terra, né? De rever a Terra, porque ela se sentiu envolvida em sentimentos, num turbilhão de emoções, né? Que envolvem aqui o nosso planeta. E o mentor disse para ela, simplesmente idealize na mente, né? Segundo as suas lembranças e vontade, e ela vai te guiar, né, ao teu lugar escolhido. E aí, sugeriu então que ela buscasse ver a aura da Terra, né? Que ela pudesse estar vendo a aura da Terra e a vontade dela de guiar ela até esse lugar dela escolhido, né? E aí, o que ela viu a partir de então? O que ela sentiu a partir de então? Rapidamente, que nós já estamos aqui, olha. Ela observa que tem filamentos verticais, né, que saem da Terra, no sentido do espaço, e esses filamentos são multicoloridos, né? Você tem filamentos mais escuros e filamentos extremamente brancos, né, de uma brancura imensa, todos no sentido vertical, e eles vão se entrelaçando sem se confundirem. E o mentor esclarece para ela que esses pensamentos, que esses fluidos, né, esses filamentos são a personalidade dos encarnados, é o pensamento, né, que é refletido através desses multifilamentos, né, e na medida que você olhando para o pensamento, você consegue ver a cobiça de bens materiais, intenção por desejos sexuais, a maldade, a pureza e o amor ao próximo. Então, por isso você pode, que a gente tem um ditado, né, que diz assim, que as aparências enganam, né? A pessoa pode estar extremamente bem vestida, linda, maravilhosa, mas qual é o filamento? Verdade. Eu fiquei vendo isso aqui, Vera, e fiquei pensando que quando os pensamentos são ruins, eles são mais escuros.
Quando a gente trabalha na desobsessão, seria alguma coisa como 50 tons de cinzas? Aí já foi um pai sexual, né, Jorge? Sim, porque o negócio fica mais escuro, né? Tudo aquilo que é mais denso. Na realidade, o pensamento mais denso, ele está relacionado com toda essa parte de drogas, bebida, vícios, né? Vícios que desequilibram e que nos ligam a entidades inferiores, né? A entidades inferiores que normalmente estão nessa energia mais densa. Essa energia mais densa, por exemplo, nós que trabalhamos com cromoterapia, que são as cores do arco-íris. Então, a única recomendação que nós damos para a pessoa, a gente diz assim, olha, não vem com roupa preta. Por quê? Porque o preto é denso. Ele fica impenetrável. Então, quando as pessoas estão nesse padrão negativo de energia, o que acontece? Essa energia mais escura, cinza, preta. Por quê? Porque até mesmo para penetrar a luz é difícil, porque ela não reflete. Ela não reflete a luz. O preto é a única cor que não tem na natureza, vamos dizer assim, né? Dificulta o tratamento. Dificulta o tratamento. Então, essa captação que você fez em relação ao trabalho de desobsessão, que são esses tons de cinza, sim, vai do cinza até o preto, que já existe. Pode ter um azulzinho, pode ter, porque o nosso corpo emocional ele é extremamente colorido, né? Ele tem muita cor. E agora, quando tem esses filamentos escuros, negros, é uma interferência espiritual muito grande que a pessoa tem. Ela tem outras cores, porém, ela vai ter muita queda energética, né? Vai ter muita aí falta de energia realmente. Então, como você disse, são esses filamentos que são entrelaçados uns aos outros. E é da nossa responsabilidade, várias vezes ao dia, elevarmos o nosso pensamento, buscarmos bons pensamentos, pensamentos que vão clarear, né? Quando a gente fala, vamos clarear o nosso pensamento. É justamente isso, clarear o nosso pensamento. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos aqui deixar para a próxima palestra, então, porque a Maria, ela vai querer também ir para Marte, né? Ela vai conhecer Marte, nós vamos aqui. Marte também é mais evoluído que o nosso planeta, e a gente vai colocar algumas considerações que daí já fiquei em dúvida se eu quero ir para Saturno ou para Marte. Marte parece ser mais quentinho. Mas eu não gosto de muito calor, eu acho que eu vou para Saturno. Então a gente vai estar conversando sobre isso na nossa próxima palestra. Eu agradeço demais a sua presença, vou convidar você para fazer as nossas vibrações e também vou querer agradecer nesses instantes a colaboração de todos vocês com a ajuda que vocês têm aí em relação à Fraternidade do Amor, perguntando a data que nós vamos estar voltando, quando nós estamos nos preparando. Hoje já tem alguns trabalhadores aqui fazendo a sua desobsessão, fazendo o seu trabalho de limpeza. Estamos reequilibrando médium por médium, em pequenos grupinhos, né? Para que nós possamos estar retornando. Nós temos que aguardar aí uma autorização da Secretaria da Saúde para estarmos voltando. Vai ser uma coisa muito menos pessoas, né? Vão aí ter senhas, números certos de pessoas para estar comparecendo para os tratamentos espirituais. Mas nós estamos todos apostos aqui, tá? Então, nós vamos reiniciar o Instagram. Já reiniciou? Não? Nós vamos reiniciar o Instagram, 30 segundos para reiniciar, para a gente fazer as nossas vibrações. Não existe doença. Incuráveis não, né? Não, incuráveis não. Existem doenças, mas elas não são incuráveis. Eles já têm esse ponto.
Ok? Então, teve uma perguntinha aqui. Então, existem doenças em Saturno? A partir do momento em que eles não são perfeitos, que eles são falíveis, como nós colocamos, existem doenças, sim, porém não incuráveis. Né? É muito importante que as pessoas possam entender isso. Agora, quais são as doenças, aí já ficou difícil. Então, eu já não vou saber te responder. Vamos por aqui? Vamos lá. Vamos às vibrações. Vamos agora doar um pouco do nosso amor, exercitando os ensinamentos que acabamos de receber no Evangelho. Para tanto é necessário descruzarmos pernas e braços, fecharmos nossos olhos, serenarmos nosso espírito e levarmos nosso pensamento até o Mestre Jesus, convidando a fraternidade responsável pela coleta das vibrações e vibrarmos. Pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes, pelo Brasil e todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, por todas as religiões em torno de Cristo, e em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Por esta casa de oração, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Por todos os idosos e asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas. Por todos os lares em desajuste, pelos pais desempregados, as mães aflitas e os filhos problemas. Por toda a juventude dependente de drogas, em especial pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos. Pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram. Pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nelas colocados, que Jesus possa atender a todos eles. Pela cúpula de proteção da nossa casa, e vamos deixar uma vibração de amor, que possa ser levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Que assim seja, graças a Deus. Nós pedimos ainda pela fluidificação de todas as águas, que nós possamos receber a medicação necessária, tanto para o nosso corpo quanto para o nosso espírito. Nós vamos também vibrando por todos os nomes que foram colocados nas redes sociais, WhatsApp da fraternidade, para que todos possam ser acolhidos, curados nesta manhã. E vamos ainda nesses momentos nos conectando com essa energia de cura da nossa casa. Este é um momento onde nós podemos sentir a presença do Dr. Bezerra de Menezes, com todos esses médicos, enfermeiros, Chirimimei, a nossa Mãe Maria. Vamos nos permitir nesses instantes a receber essa energia de cura que vai envolvendo amorosamente a cada um de nós, conectado nesses instantes. Vamos sentindo como uma brisa que vai acalmando os nossos pensamentos, vai tranquilizando os nossos corações, nos enchendo de fé, de esperança de dias melhores. Vamos nos conectando a esse amor divino, a este amor universal,
que cuida de cada um de nós, que nós possamos ter essa atitude, essa intenção de nos libertarmos dessas algemas que nos prendem a emoções negativas, a sentimentos sombrios, a mágoas, ressentimentos. Vamos deixando tudo isso cair por terra. De nada nos vale estarmos algemados a essas emoções tão pesadas, conflitantes, que nos adoecem. Vamos elevando mais e mais os nossos pensamentos, buscando estas energias curadoras, buscando a proteção dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias que cuidam de nós, que nós possamos ser limpos energeticamente nesta manhã, dessas algemas que nos aprisionam a esses pensamentos negativos. Vamos agora também sentindo que os nossos centros de força vão se energizando, vão se alinhando, vão se harmonizando, para que haja uma saúde psíquica, uma saúde emocional, uma saúde física. Vamos erguendo os nossos braços nesses instantes como antenas poderosas. Vamos deixar que essas energias envolva a todas as nossas células, todo o nosso campo energético, os nossos corpos. Tudo vai se refazendo, tudo vai se iluminando. Desde o nosso coronário, o nosso chakra frontal, o nosso chakra laríngeo, o cardíaco, gástrico, esplênico e genético. Podemos abaixar os nossos braços nesses instantes e agradecer ao Pai por esta grande oportunidade. Que nós possamos nos sentir merecedores de todas essas energias de cura, de amor, de paz, de equilíbrio para as nossas vidas, que nós possamos envolver as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho, com todas essas energias de alegria, de amor, de esperança, que os nossos corações possam transportar e que nós possamos envolver a todos os nossos entes queridos. E é dessa forma, com muita alegria nos nossos corações, é que nós encerramos a palestra desta manhã. Graças a Deus. Aguardamos vocês na próxima semana, onde nós vamos passear pelo planeta Marte. Até lá. Obrigada, Jorge. Obrigado. Obrigada.